Muito bem, estamos chegando a mais um bloco no nosso Camaçari em Foco neste domingo. Dia de Corme e Damião, como disse, primavera, e aí gravata florida, escolhida naturalmente por Dona Cátia, a minha mulher, a minha senhora, que naturalmente manda em mim, e eu diria que estou muito feliz com isso. Mês de aniversário, me parece seu, Fabão, aniversário seu, setembro também. 11 de setembro. 11 de setembro. Uma data emblemática. Emblemática, que digam as torres de Nova York. Né? O mundo não esquece do meu aniversário. Não esquece. Mas eu diria, véspera do aniversário da nossa querida Camaçari, e nós estamos batendo esse papo, acima de tudo, querendo saber o que pensa um jovem líder na política brasileira nos dias de hoje. E dentro de um município, como ele mesmo disse, e como a gente sabe, extremamente politizado. Claro que o conceito do que é politizado, eu diria, acima de tudo, gosta de debater o dia a dia da política do nosso município. É lógico que quando a gente trafega sobre os assuntos da política, as pessoas podem estar muito mais preocupados em drenar o assunto para um determinado partido, ou para um determinado líder, ou para um determinado grupo político. O fato é que morar num município onde você tem o presidente do mesmo partido, do prefeito, do governador, e de um governador que já foi, naturalmente, candidato a prefeito do município. E ser cidadão, morar num município como esse, eu diria, hoje deveria ser como pescar, e aí me perdoe Ibama, pescar com bomba. Não, evidentemente, desejo isso e nem recomendo a ninguém, mas seria o exercício do óbvio. Camaçari deveria estar sendo contemplada como se fosse um grande canteiro de obras. Há quem diga, por exatamente ser do PT, se deixa muitas das coisas para quem é de casa. Como é que você vê isso? Ou seja, eu, enquanto cidadão, acho que, Caetano do partido, Jacques Wagner do partido, o presidente do partido, logo, esse é o meu momento enquanto cidadão, não é? Há uma outra corrente que diz, olha, gente, eu tenho que desenvolver e de dar atenção a regiões da Bahia, no caso do governador Jacques Wagner, que estão defasadas do desenvolvimento mínimo, eu diria, do IDH médio da Bahia, e eu preciso resgatar isso. Então, segura aí a onda, a turma de casa, entendeu? Como é que você vê isso? De que lado, efetivamente, as coisas estão acontecendo? A questão de Camaçari. Camaçari tem uma renda que é diferenciada dos outros municípios. Aqueles que imaginam que o governador do estado ou o governo federal vão privilegiar o município só pelo simples fato de ter um prefeito alinhado e do mesmo partido, se enganam um pouco, porque nós pregamos outra coisa. Nós pregamos uma postura democrática, uma relação ampla com os diversos segmentos, dos diversos governos, seja lá de que orientação ideológica for. Você vê que o governo Jacques Wagner tem se pautado por essa orientação, por esses princípios orientadores, e tem atendido as demandas inclusive de prefeitos que não são alinhados, são prefeitos que estão do outro lado. Então, perfeito. Como normalmente não se via na história da Bahia, na história política da Bahia. Exatamente, mas o governo não tem deixado de atender Camaçari. Olha aí, a maior obra da história do nosso município, para mim, é a rede de esgoto. Tem um papel fundamental, é a garantia de que as novas gerações vão ter mais saúde, tudo verdade. Isso. E o povo de Camaçari com certeza vai agradecer para o resto da história essa obra que o governo do estado tem. Claro que tem uma participação federal e tudo isso de recursos, mas efetivamente a Embasa tem trabalhado no dia a dia da cidade para constituir esse feito. Quando o presidente do PT baiano esteve aqui, Jonas Paulo, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, muitos, não é? Muitos dos que me dão o privilégio desta audiência puderam naturalmente ouvir dele como se processa o movimento e o momento eleitoral na estrutura do partido como um todo. Ou seja, pode ter absoluta convicção, eu aprendi um pouco mais sobre as rotinas
e as formalidades de um partido como o PT. Os ritos. Os ritos, ou seja, no mesmo dia você tem as eleições nacionais, estaduais e municipais. Exato. Ele me disse que são 71 mil filiados na Bahia. Eu não sei qual é o tamanho do colégio de Camaçari e gostaria que você me falasse um pouco como é esse procedimento. Eu lembro que também ele comentou comigo aqui sobre diversos grupos que fazem parte do conjunto da obra chamado o PT. Ou seja, dentro do próprio PT, você tem grupos políticos com pensamentos, com visão, com focos diferenciados. Como é essa matriz de Camaçari? Como é politizada? Ela revela esse PT estadual e esse PT nacional com a mesma hegemonia ou com a mesma, digamos assim, sintonia? Como é que é? Me conte um pouco sobre isso. A tradição democrática do PT permite que as pessoas que têm uma afinidade ideológica se organizem em tendências, né? Isso é um direito reconhecido no próprio estatuto do partido. Sim. Isso é um benefício. O processo de eleições diretas, que veio pela primeira vez em 2001, antigamente as direções eram eleitas pelos encontros de delegados. E a partir de 2001, o processo de eleições diretas deu a qualquer militante que esteja com sua regularidade financeira kit, e qualquer militante, pode ser o presidente da república ou militante de base do interior de qualquer cidade do país, ele tem o direito de eleger as suas direções municipais e os presidentes, as direções estaduais e os presidentes e as direções nacionais no mesmo compasso. E que é um benefício, porque você consegue mobilizar através desse processo o PT até para discutir questões exteriores, né? Nada mais, nada menos que agora, em 2009, com 2010, nas vésperas de 2010, o processo de eleições diretas, o nosso PED, carinhosamente chamado por nós da militância de PED, ele vai ter um papel mobilizador muito importante. E com essa mobilização, a questão da construção do programa de governo de 2010, da disputa da presidência da República, vai estar em pauta. Aqui na Bahia, a construção do programa de governo, da continuidade das mudanças na Bahia vai estar em pauta. Em Camaçari, a discussão sobre o papel do nosso partido nesses processos de 2010, da reeleição do nosso governo no Estado e da continuidade das transformações no país, estarão em pauta. E você me perguntou sobre o desenho, né? O desenho geopolítico do PT em Camaçari. Jonas Paulo me falou que ele tem 6 concorrentes à presidência. Ele é candidato à reeleição. Exato. Camaçari não é possível que tenha tantos candidatos assim. Temos o registro das candidaturas findou-se essa semana. Temos 5 candidatos a presidentes e 4 chapas, porque são 2 processos distintos de eleição. Você tem a eleição para presidente, que é distinta da votação na chapa, que dá a proporcionalidade da composição do diretório. Você também muda a direção. Exatamente, ou seja, a chapa tem 70%, ela terá 70% do diretório, e garantindo a sobrevida desses grupos que você fala. O Jonas esteve aqui e falou dos grupos minoritários que tem aquela orientação mais ortodoxa do marxismo, né? Do marxismo-leninismo, outros do matizes trotskista, e todas essas teorias políticas que norteiam a esquerda durante a história. Então, alguns grupamentos menores têm a sua sobrevida no diretório graças a essa proporcionalidade, ou seja, mais uma vez, a mostra do caráter democrático do Partido dos Trabalhadores. Em Camaçari, a questão das tendências, ela não é muito forte ainda. Certo. De um tempo para cá, obviamente, isso veio se construindo. Incorporando. E temos algumas coisas que são nossas, algumas peculiaridades. Temos grupamentos municipais organizados, algumas chamadas tendências municipais, grupos que se reúnem cotidianamente para discutir o seu posicionamento sobre os debates internos e externos do partido e se organizam também para disputar o processo de eleições diretas. Isso é natural. Não temos chapas adversárias, nós temos companheiros concorrentes com visões diferentes